Ohayou, pessoas que querem morar no Japão e não sabem que o Japão é um país horrível para se morar. Bom, galera, brincadeiras à parte, o vídeo de hoje ele vai ser para mostrar um pouco dos lados negativos de se morar no Japão, assim como qualquer país tem seus lados positivos e negativos. Essa intro que eu fiz, ela é mais só uma brincadeira com outro youtuber, o Felipe Durante. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre ele. Enfim, o Japão ele tem lados positivos e negativos de se morar. Eu vou fazer um vídeo logo já em seguida desse, dos lados positivos de morar no Japão, que são muitos. Então é isso, vamos lá fora, que aí eu vou conversar com vocês andando pela rua e mostrando como que é a vizinhança da onde eu moro aqui. Lembrando que eu moro numa ilha no Japão. Então vai ser legal mostrar um pouco pra vocês. E o vídeo sobre a minha casa, quando eu postei aqui no Instagram, que eu mudei de casa, tô numa casa nova aqui no Japão, algumas pessoas ficaram curiosas e eu vou fazer um vídeo mostrando a minha casa também, tá? E é isso. Então, vamos lá. Isso aqui é uma das coisas muito utilizadas aqui no Japão, o aquecedor de óleo. Na verdade não é óleo, o nome é querosene, uma coisa que salva bastante, tá? Eu vou mostrar tudo isso aqui certinho no vídeo mostrando sobre a casa, beleza? Então é isso, vamos lá fora. Bom, realmente é o que eu pensava, começou a chover um pouco, mas é bem fraco, dá pra ir sim. Tá, mas o que eu posso falar a respeito de por que o Japão é um lugar muito ruim? Nenhum lugar é perfeito, acho que existe muitas pessoas na internet que já falam um pouco sobre isso. Tanto é que o começo do vídeo, a minha introdução foi só uma brincadeira ao Felipe Durante, um outro youtuber que fala bastante coisa da China, cara muito gente boa, já troquei um pouco de ideias com ele, mensagens ali pelo Instagram. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar, que vem muito na cabeça assim, quando a gente vai falar sobre o Japão, carga horária de trabalho e um pouco a discriminação que existe aqui. Precisei parar ali porque estava com um barulho insuportável do caminhão do cara. Mas enfim, como vocês já sabem, as cargas horárias excessivas do Japão não é uma brincadeira. Tipo, é muito comum você ver pessoas que, dependendo do lugar, região que trabalha e até a sua própria função, trabalha ali fácil mais de 10 a 12 horas por dia. Isso não é um acontecimento na semana, tal. Às vezes é comum, vários dias na semana, você trabalhar essa carga horária. É muito difícil você ter que, quase todo dia, ter que trabalhar tantas horas assim. O Japão ele também aplica aquela carga horária de 5 por 2, você vai ter 2 dias de folga, mas eu não sei se isso é no Japão inteiro ou em qualquer empresa, né? Vai saber se você vai trabalhar e precisa ser mais do que isso. Então tem que tomar muito cuidado se você quer vir para cá e precisa trabalhar muito mais do que outras pessoas. Uma outra coisa que eu até ia colocar em questão de comparação, no canal do Felipe, ele fez um vídeo recentemente dos motivos de que você não é para ir morar na China. O nome do vídeo é isso, a China não é um novo sonho americano, é alguma coisa assim. E o que ele falou ali é meio que tem muita verdade. E até um ponto interessante que ele fala, porque a China tem 1,5 bilhão de pessoas que moram lá. No Japão não, essa é uma outra coisa, que é até um ponto meio positivo, que não é tão difícil conseguir emprego no Japão, mas empregos que você vai ter que trabalhar muito. E isso é uma coisa não só exclusiva do Japão, até é muito comum pessoas que usam como comparação, pô, mas no Brasil eu já trabalho pra caramba, qual vai ser a diferença trabalhar muito no Japão? Existem outras coisas negativas em relação a isso, que até o próprio Felipe fala no vídeo dele, que é o idioma. No Japão, o inglês não é praticamente nada integrado. Obviamente, dependendo da empresa que você trabalha, você pode ter oportunidades de falar inglês o tempo todo, e isso é uma questão que, por exemplo, eu aqui morando no Japão, as únicas vezes que eu falo em português é quando eu estou gravando um vídeo ou em algumas situações que eu falo em ligação com algum familiar ou amigo do Brasil. Porém, o tempo todo, e o tempo todo mesmo, eu estou falando só inglês aqui. E as poucas vezes que eu tento me comunicar em japonês por estar aprendendo. Então se usa muito pouco inglês aqui. Obviamente, se você for para cidades realmente muito mais internacionais, como Tóquio e Osaka, ou cidades que tem muito imigrante, como acho que é Nagoya, alguma coisa assim, que tem muitos brasileiros, aí você consegue se comunicar além do próprio japonês e inglês. Mas é muito difícil isso. E uma outra coisa que eu comentei foi a própria discriminação. Por mais que seja uma coisa um pouco mais sutil, não é tão assim escancarada, existem muitas pessoas que comentam sobre a discriminação contra estrangeiros aqui no Japão. Eles são um povo muito mais fechados culturalmente. Então, se integrar na sociedade é uma coisa bem mais complicada, comparado com outros países mais multiculturais, que também
por conta de uma ascensão política e muito polarizada na Europa e em outros países, ser imigrante está sendo uma coisa já negativa. Então existem muitos partidos políticos que às vezes usam como seu slogan de sempre expulsar imigrantes. Então, para esses países que eram conhecidos por serem multiculturais, está começando a ser algo um pouco mais negativo. Tá, mas uma coisa que eu acho muito interessante contribuir nesse argumento é, eu sendo um imigrante aqui no Japão, eu já sofri alguma coisa, algum preconceito? Não, nada, nada. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas do Japão, é que quando isso acontece é muito sutil, então você vai saber que aquilo está acontecendo por conta de ser imigrante, mas não é uma coisa escancarada, de alguém falando, volta para o seu país, eu não sei o que tem. Pode acontecer também, mas já até ouvi relatos disso acontecendo, mas o Japão ele está mudando, então eu acredito que com o tempo ele vai começar a se tornar um país um pouco mais multicultural, porque o Japão enfrenta aquele problema de pensão. Todo mundo fala que não está nascendo japoneses o suficiente, a população japonesa vai sumir. Não é isso que está acontecendo no Japão. O problema no Japão é o seguinte, tem muitas pessoas velhas que já se aposentaram quando tinha seus 50, 60 anos de idade, porém estão vivas até hoje e têm 90 anos de idade. Então essa pessoa, ela está aposentada há 40 anos, então ela está há 40 anos recebendo o pagamento do governo. Nada mais justo, claro. Porém, não tem jovens o suficiente trabalhando para pagar essa conta. Porque a população está sempre mais envelhecendo e, infelizmente, não nasceu gente o suficiente para bancar essa conta. Porque são muitas pessoas mais velhas e... Hello. E é isso, é porque tem muitas pessoas mais velhas e que essa conta não consegue ser paga. Porque imagina uma população que está às vezes há 30, 40 anos já aposentada e recebendo a ajuda do governo, né? A pensão, a aposentadoria, essa é a palavra que eu estava buscando. É como eu disse, nada mais justo, a pessoa trabalhou, é o direito dela. É um problema que o Japão está enfrentando e por conta disso ele vai precisar de mão de obra estrangeira, isso é inevitável. É por isso que existe todo um processo mais facilitado para receber imigrantes aqui, desde que por descendência, alguma coisa assim. É uma coisa que vai mudar com o tempo no Japão, é impossível, isso é impossível. Queria aproveitar e mostrar para vocês um pouco dessa área que eu tô. Eu saí do porto ali, só vim andando um pouquinho. Basicamente essa aqui é a área, assim, a cara da área que eu moro. Pô, que droga, tá começando a apertar um pouco mais essa chuva aqui. Mas enfim, outras coisas que são realmente muito negativas no Japão também são o que a gente já sabe, desastres naturais. E aqui todo mundo sempre fala que vai ainda existir um grande terremoto no Japão que pode acabar com o Japão de vez, assim, dividir Hokkaido, que é aquela parte mais norte do Japão, que vai ser uma destruição completa. Tem também o clima extremo. O clima aqui no Japão, ele é muito assim, no verão é muito quente e úmido. Então esse calor ele é muito chato, você começa a transpirar muito fácil, é bem difícil, eu fico com dor de cabeça. No último verão aqui eu fiquei com dores de cabeça durante vários dias. Outra coisa que não é discutida aqui no Japão é a questão de saúde mental, depressão, ansiedade, por conta de todo como que a sociedade própria já é. Eu acredito que precisaria de um acompanhamento muito mais forte nessas áreas e isso aqui é um tabu, não é discutido mesmo. E o que, infelizmente, a gente vê uma pressão social muito forte entre os próprios japoneses, que existe até lugares em que pessoas tiram suas vidas, que é aquela floresta. Isso é uma realidade, existe. Isso mostra a pressão social muito forte aqui na sociedade. Uma coisa interessante é que esse lugar aqui é um café. Eu não comi aí dentro ainda, não tive essa oportunidade, mas já comi coisas que eles fizeram, que é um bego muito gostoso e o café deles também é muito bom. A Kyu pegou pra gente um dia. Nessa ilha que eu moro, tem alguns negócios emergentes que eles tentam fazer por conta do próprio turismo que vem pra cá. Porém, muitas coisas que tem aqui são extremamente caras. Isso é um outro ponto que eu queria falar, que é uma coisa muito ruim se você vai morar fora dos centros grandes assim do Japão. Algumas coisas também tendem a ser caras, isso mais por conta de quem mora em ilha. Morar na ilha no Japão é um problema porque tudo aqui fica mais caro, o que é uma dificuldade um pouco maior. E eu estou fazendo um vídeo já sobre como que é morar na ilha aqui do Japão, em uma ilha, porque o isolamento é muito maior, a alimentação, tudo você precisa adquirir fora da ilha, então você precisa de barco, tem todo um processo.
Morar nas cidades mais turísticas, que também são as cidades maiores do Japão, é muito mais caro, isso é óbvio, que aí vem Tóquio, Osaka, essas cidades grandes são muito caras, as moradias são muito pequenas, tem aqueles negócios que as pessoas moram em apartamentos pequenos, muito pequenos, e isso para mim é muito horrível. Não é nenhuma novidade que o japonês ele é um idioma muito difícil de se aprender. Eu acho que é bem difícil aprender o japonês. O que eu sei falar de japonês é algumas frases mais específicas, mas não é uma coisa realmente sequer próximo do fluente. Aí que entra um outro porém, né? Se você não consegue falar o japonês, você dificilmente vai conseguir se integrar na sociedade de uma forma assim muito clara. Você não consegue, porque como eu mencionei, eles não falam inglês. E isso vai te impedir de muitas vezes fazer amigos. Fazer amigos no Japão é difícil. Só uma coisa que eu também acho interessante, queria pontuar de uma forma simples aqui, sem também criar nenhuma polêmica, foi que em um vídeo meu que furou um pouco mais a bolha e bateu bastante assim visualizações, para mim é um número muito grande de visualizações, até baseado pelo meu número de inscritos, que eu tô aí, eu acho que com uns 4.000 inscritos. Até recentemente uma pessoa comentou, meses já depois desse vídeo ter sido postado, eu acho que era uma mulher, ela estava até dando risada da minha pronúncia de Nihongo. Queria só comentar uma coisa a respeito sobre isso bem rápido. Eu não me propus naquele vídeo em me comunicar em japonês em nenhum momento. Eu falei só o nome de alguns lugares que eu estava e tudo mais, e pode soar de uma forma diferente para quem já está muito acostumado com o japonês, que não é o meu caso. E eu achei muito interessante receber esse comentário, porque assim, mesmo que se eu já tivesse aprendido ou estudado anos e falasse com uma pronúncia completamente incorreta, qual seria o problema disso? A percepção de algumas pessoas de que você, quando for falar algum idioma, precisa falar da maneira mais correta possível. Mesmo sendo um estrangeiro, você não nasceu falando aquele idioma. Falar ele de forma incorreta, às vezes um pouco na pronúncia ou no sotaque, não tem problema nenhum. Então, quando eu vejo esse tipo de comentários, eu entendo a pressão que algumas pessoas têm em achar que tem que conversar de uma maneira perfeita. E, gente, isso não é a realidade de ninguém. Olha quando os gringos vão para o Brasil e falam em português, aquele português bem puxado, assim, muito incorreto, e a gente vê eles se comunicando e entende, e às vezes até auxilia a finalizar, às vezes, alguma frase, se eles estão tendo algum problema. Eu já vi isso acontecendo, é muito comum. Coisa que acontece comigo aqui no Japão. Quando eu vou falar alguma coisa, às vezes em japonês, eles me ajudam. Da mesma maneira do inglês. Quando eu estou conversando com alguém, tanto aqui no Japão ou quando eu morei nos Estados Unidos, um assim ajuda o outro. É normal. A comunicação é feita pela força de vontade que a pessoa tem e não pelo quão correto a entonação das palavras saem e o quão certinho você está falando. Esse tipo de comentário é só uma amostra muito clara de que tem pessoas que estão fechadas num mundo muito assim pequeno. E no comentário ela dava risada da minha pronúncia. E às vezes o que acontece também é que eu me comunico com o meu cérebro já ativado no inglês, o que é muito comum porque o tempo todo eu estou me comunicando apenas em inglês aqui no Japão. Ou é um inglês ou um pouco do japonês. Só isso que eu fiquei pensando, me pegou um pouco ali, eu fiquei, ué, para que esse tipo de comentário, né? Eu acredito que o Japão é um lugar realmente muito bom para se ver. O Japão, ele sim quer estrangeiros, mas ele é muito cauteloso nisso. Os estrangeiros que conseguem ficar vindo para cá com um contrato de trabalho, a não ser que você tenha uma ancestralidade conectada com o Japão, ou se você tem uma especialização que faça eles quererem você. No setor de tecnologia, eles pegam realmente bastante brasileiros. É muito fácil para brasileiros vir para o Japão como estudantes, então se você quer um visto de estudante, vem para o Japão e aí você consegue se regularizar e pegar um trabalho depois. E você vai passar por muito perrengue mesmo. É muito difícil alugar a residência sendo estrangeiro porque você não conhece a cultura do Japão, que é cheio de regras, muitas regras muito chatas. Às vezes, dependendo do seu lixo, você tem que lavar o seu lixo, tipo enlatados e muitas coisas assim, você tem que lavar potes de refrigerante ou algumas coisas assim, você precisa retirar o rótulo do plástico dele. Isso é uma lei aqui da ilha, essa ilha tem essa lei, você não pode jogar nada de potes, né, plásticos ou coisa assim com rótulo. Então assim, tem muitas regras, se você não sabe essas regras e aí você não vai conseguir alugar lugares, porque se você não conhece essas regras e a pessoa não fala inglês, ela só fala japonês, e você não fala japonês, como que ela vai te explicar todas essas
regras, todas essas leis que existem, dependendo da localização. Então é uma coisa que às vezes brusca muito algumas pessoas conseguirem morar em determinados locais. Por isso que às vezes muito trabalho está concentrado em algumas outras regiões que já tem bastante imigrante, já tem algumas coisas mais fáceis de morar ali. Então, infelizmente, o Japão ele é repleto dessas coisas que dificultam muito, o que acaba fazendo muitas pessoas às vezes desistirem ou acharem que o Japão é muito difícil, muito ruim, mas também tem seus lados bons. Fica de olho que o próximo vídeo já que eu vou postar é realmente já falando sobre as coisas boas de morar no Japão. Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. E é isso. Valeu, falou e tchau. Ó, e aqui é um lugar que você aluga bicicletas. É muito comum o pessoal que vem aqui para a ilha. Esse aqui é a casinha do porto. O barco para aqui, pessoas compram um ticket ali. E aí é muito comum as pessoas chegam aqui no porto, já vai ali, aluga uma bike e sai para conhecer a ilha.